Hoje eu vim trazer uma outra questão que eu tenho visto nas redes sociais, em grupos de mães, de famílias, né? Grupos que a gente fala sobre literatura, indicações de livros, de autores. E é uma questão um pouco polêmica, porque as opiniões divergem muito, né? Tem pessoas que, eu não quero nem saber. Quando tem isso no livro, eu já nem quero saber, abandono mesmo e parto para a próxima. E outras acham soluções, né? Para não precisar abandonar o livro, não tornar isso um tabu. Principalmente no meio cristão, né? Que a gente é acostumado a tantas coisas virarem tabu de forma tão desnecessária, né? Não precisava ser assim, mas acaba se tornando. E um exemplo disso é o livro, são os livros do Sherlock Holmes. No Alice no País das Maravilhas também acontece, que é a questão dos entorpecentes, né? Das drogas lícitas ou ilícitas. No Sherlock Holmes tem um livro, um dos livros dele, se eu não me engano é o terceiro, que é o Sinal dos Quatro. Ele começa falando sobre o uso de drogas. Para quem não conhece, o personagem do Arthur Conan Doyle, o Sherlock Holmes, ele é um viciado assumido, né? Ele usava cocaína, ele usava também outras drogas. De forma, assim, nas histórias é tratado de forma bem natural, né? Inclusive, em alguns momentos ele tem overdose, ele relata, fala abertamente, né? No livro traz ali que como ele aplica essas drogas e tal, como ele se sente. Então, assim, é uma coisa normal no livro. No Alice no País das Maravilhas, também tem ali a parte da lagarta. A lagarta tá em cima do cogumelo e ela tá doidona, né? O jeito que ela fala dá pra você imaginar como a lagarta tá. Por quê? Mas tem toda uma analogia. Ela tá deitada em cima de um cogumelo. E um cogumelo, a gente sabe que existem cogumelos, espécies de cogumelos, que são alucinógenas. Então faz todo sentido, né? Ela teve contato com o cogumelo e ela ficou doidona. Então, assim, aí as pessoas falam, mas... E também tem acho que é a mesma lagarta, se eu não me engano, não lembro direito. Mas ela tá fumando, né? Ela tá fumando um narguilé também. Então, assim, as pessoas falam, eu não vou ler esse livro pro meu filho de 6 anos, porque ele ainda não tem contato, ele não sabe o que é drogas, ele não sabe dessas coisas. E lá no livro vai ter essa parte. Ou então, não vou deixar o meu filho de 10 anos ler o Sherlock Holmes, porque ele era um viciado e tal e tal. Elas acham, na cabeça delas, isso vai incentivar a criança a ter contato também com essas substâncias. Só que, sim, uma coisa que é importante você fazer antes de ler um livro clássico é você não deixar uma criança, né? Você não deixar o seu filho ler esse livro antes de você ter lido. Porque, muito provavelmente, quando ele lê, ele não vai entender alguma coisa, vai te perguntar. E como é que você vai saber explicar para ele da forma correta se você não tiver lido, você não tiver esse conhecimento que aquilo ia estar sendo descrito ali? Então, o ideal, antes de você dar qualquer livro para o seu filho ler sozinho, principalmente se for um livro clássico, é você fazer um estudo mínimo, uma pesquisa mínima sobre esse livro, sobre o autor. Porque você vai saber, pelo menos, né, o que já está sendo ali tratado, as temáticas daquela história e da vida do autor. Porque não faz sentido você querer medir o contexto histórico do livro clássico para o nosso contexto hoje, o que a gente vive hoje, porque é totalmente diferente. Um livro clássico ele tem no mínimo 100 anos. Muitos dos livros têm 200, 300 anos, um livro clássico infantil. Então, assim, não tem como você
querer encaixar os contextos sociais da época para a nossa época hoje, porque era muito diferente. O mundo se moderniza a cada século, né? Ele muda a cada década, imagine a cada século. Então, assim, você precisa saber qual era o contexto social daquela época, em que época esse autor viveu, o que ele vivenciou, como foi a infância dele, o que era comum para a época. Era comum as pessoas fumarem, era comum a bebida, era comum algumas drogas que hoje são lícitas, naquela época eram ilícitas, ou o contrário, naquele país era liberado. Porque os autores escrevem as histórias, muitas vezes, de forma autobiográfica. Muitas das coisas que eles mesmos viveram, eles colocam ali no enredo. Então, é por isso que tem coisas que você acha super chocante para a nossa época, mas para a época deles não era. E tá tudo bem, tá? Isso não é um problema. Mas se você tem coisas que você vai ficar chocado. Meu Deus, mas por que isso? Por que ele colocou isso aqui? Mas aquilo para ele, no momento que ele viveu, no país que ele viveu, era normal. Por exemplo, Charles Dickens. Quando Charles Dickens escreveu David Copperfield, ou outros livros dele, Oliver Twist e outros, eram comuns crianças de 5, 6 anos trabalharem em fábricas, né? Trabalho duro, trabalhar como adulto, em péssimas condições de higiene, de saúde, de alimentação. As crianças eram forçadas a trabalhar por necessidade. As famílias tinham muitos filhos. Foi naquela época ali de Revolução Industrial que as coisas estavam se modernizando. Muitas pessoas perderam as suas fazendas com a Revolução Agrícola e as leis de cercamento. Muitas pessoas perderam suas terras e elas precisaram se mudar para cidades, procurar emprego em quê? Em fábricas, que era o que tinha na época. E o trabalho nas fábricas era um trabalho extremamente penoso, porque se recebia muito pouco, toda a família precisava trabalhar para poder ter o alimento. E a carga horária era exaustiva demais, precisava trabalhar desde muito cedo até entrar na noite. O descanso era muito pouco. Enfim, as condições eram péssimas. E crianças muito pequenas já era comum trabalhar, morria muita criança também nessa época, porque o trabalho nas fábricas era perigoso até para os adultos. Então imagine para uma criança. E assim, se a criança é muito sensível e você vai ler Oliver Twist para ela e tem todos aqueles relatos triste da vida de uma criança, e a sua criança é muito sensível, as chances de ela se assustar, se impactar demais com isso são grandes. Por quê? Porque você não explicou para ela que 100, 200 anos na Inglaterra era assim. Então você vai pegar ela de surpresa se você não tiver dado uma explicação mínima sobre o contexto histórico. Então é bom você preparar a criança e falar, nesse livro a gente vai conhecer um menino que na época que ele viveu era assim, assim, assim. As crianças não eram como é hoje, não eram tratadas como são hoje. Enfim, dá essa explicação antes, né? Que assim você vai evitar surpresas desnecessárias, que talvez não sejam tão agradáveis assim. E você não vai se ver obrigado a abandonar a leitura ou discriminar livros simplesmente por falta de conhecimento. Então, faça a sua parte antes, leia o livro, conheça o autor, a época, como se vivia naquele lugar. E a leitura vai ser muito mais interessante. Seu filho vai te ver com outros olhos, vai dizer, nossa, mãe, é assim mesmo, como que a senhora sabe de tudo isso? E aí você vai falar, filho, porque era assim que se vivia nessa época, o mundo era bem diferente do que é hoje, as pessoas tinham outros costumes. E assim a história vai se tornar mais interessante e ele com certeza vai gostar muito mais do livro e de conhecer sobre coisas novas.